Falar sobre os 10 mandamentos pode parecer à primeira vista algo ultrapassado, como que um eco de um tempo distante. Para muitos, são apenas regras antigas gravadas em pedra, que não combinam com a liberdade e a modernidade de hoje. Outros até reconhecem sua importância histórica, mas tratam como se fosse um código moral geral, sabe? Útil para formar sociedades mais éticas, sem tanta relevância para a vida prática de quem crê. Mas a verdade, no entanto, é que esses mandamentos nunca perderam o brilho nem a autoridade. Eles continuam sendo atuais porque refletem o caráter do próprio Deus e apontam o caminho para uma vida de obediência que nasce da graça e, por que não dizer, uma vida de inteligência. O grande engano é pensar que os 10 mandamentos são apenas uma lista de não faça isso ou faça aquilo. Se os enxergarmos apenas como proibições, vamos perder o coração da mensagem. Eles não são grilhões que prendem, mas expressões de liberdade. Afinal, foram entregues a um povo recém-liberto da escravidão do Egito. Antes de qualquer mandamento, Deus lembrou: Eu sou o Senhor teu Deus, que te tirou do Egito, da casa da servidão. Isso muda tudo. A obediência não é o preço da salvação, mas a resposta ao resgate já realizado. Cada mandamento, por trás de sua forma direta e curta, carrega uma visão profunda de quem Deus é e do que Ele deseja para o seu povo. Eles não servem apenas para controlar comportamentos externos, mas para moldar o coração, ensinando a amar a Deus acima de todas as coisas e ao próximo como a nós mesmos. Os mandamentos são, na verdade, um retrato da vida plena, aquela que não se prende a ídolos, que honra relacionamentos e que valoriza a verdade, a pureza e o contentamento. Em um mundo onde a moralidade parece ser reinventada a cada estação, os 10 mandamentos se erguem como um norte seguro, lembrando que não somos livres para viver sem direção, mas para viver debaixo da boa e perfeita vontade de Deus. Eles nos mostram que a liberdade verdadeira não está em fazer tudo o que a gente quer, mas em sermos conduzidos pelo caminho que o Criador desenhou para nós. Longe de serem peso, os mandamentos são vida, graça. Eles traduzem instruções para que possamos viver como filhos que foram libertos e chamados a refletir o caráter do Pai. Quando você começar esse estudo sobre os 10 mandamentos, a primeira coisa que vai perceber é o contraste entre a forma como os homens governam e a forma como Deus governa. O exemplo de Calígula mostra bem isso, um tirano imprevisível que espalhava medo porque ninguém sabia quando estaria seguro com ele. Já o governo de Deus é totalmente diferente. Ele não age com essa arbitrariedade, pelo contrário, ele se revela, ele mostra quem ele é e ele mostra quem ele deseja. A lei, nesse sentido, não é um instrumento de opressão, mas de confiança e de segurança, afinal de contas você sabe o que Deus pensa. No início do Êxodo 20, você vai encontrar essa frase: Eu sou o Senhor teu Deus. E isso é muito significativo. Antes de qualquer mandamento, Deus se apresenta. Eu sou. Fala da sua eternidade, daquilo que nunca muda. Senhor fala da autoridade e soberania. Ou seja, a lei começa com uma declaração de quem Ele é. Essa introdução já mostra que os mandamentos não são apenas ordens, mas reflexos do caráter divino. À medida que você vai lendo, você vai notar como cada mandamento revela um aspecto de Deus. Ele é zeloso, Ele é criador, Ele é misericordioso, justo, paterno, fiel. Deus é verdadeiro. Não são apenas instruções externas, mas janelas para conhecer a personalidade daquele que deseja se relacionar com você por toda a eternidade. Um detalhe essencial é a ordem entre salvação e obediência. Repare, Deus primeiro liberta o povo da escravidão no Egito, depois apresenta a lei. Isso ensina que o perdão e a graça sempre vêm antes da obediência. Você não obedece para ser salvo, mas porque já foi alcançado pela salvação. Essa perspectiva ajuda a ver a obediência como resposta de amor e não como um peso. Conforme avançar pelos mandamentos, perceba os princípios por trás de cada um. Exclusividade no relacionamento com Deus, culto racional em vez de idolatria, reverência ao nome do Senhor, descanso no sábado como memorial da criação, honra aos pais como base da vida em comunidade, preservação da vida, fidelidade no patrimônio, respeito às posses do próximo, compromisso com a verdade e contentamento.
No fim, o estudo vai desafiar você a aplicar esses princípios no seu dia, no dia a dia de cada um de nós, como lidar com notícias falsas, fofocas, consumo, cobiça, relacionamentos e escolhas éticas. Ao estudar, lembre-se, os 10 mandamentos não são apenas regras antigas, eles são um retrato do caráter de Deus e um convite para viver em liberdade e gratidão, e por que não dizer, amor diante dele. A lei de Deus não foi dada para ser um fado, repito, mas para ser um espelho. Ela não é um caminho alternativo para a salvação, mas o reflexo perfeito do caráter de quem nos salvou. Quando olhamos para os mandamentos, não vemos apenas regras frias, mas o retrato do amor divino em ação. A lei mostra como a vida deve ser vivida, mas também ela revela que, por nós mesmos, não conseguimos alcançá-las. Paulo afirmou, pela lei vem o pleno conhecimento do pecado. É como se ela iluminasse um quarto escuro da alma, revelando a poeira que a gente não conseguiria enxergar sem ela. E aqui está a boa notícia. A função da lei não é nos esmagar, mas nos conduzir para Cristo. Ao percebermos nossa incapacidade, somos levados à única solução: confiar naquele que cumpriu perfeitamente a vontade do Pai. Não existe caminho para a vida eterna fora da graça, mas não há graça verdadeira que despreze a lei. A obediência nunca foi moeda de troca, e sim o fruto natural de um coração transformado. Como disse Jesus, se me amais, guardareis os meus mandamentos. A grande armadilha é pensar que podemos cumprir a lei por esforço próprio. A tentativa de alcançar a justiça pelas obras sempre termina em frustração ou orgulho. Se conseguimos algo, nos envaidecemos. Se falhamos, nos desesperamos. O Evangelho nos liberta dessa gangorra, lembrando que a vida cristã começa e termina na fé. A lei não salva, mas nos aponta para o Salvador. A graça não anula a lei, mas escreve-a no coração. Assim, viver em comunhão com Deus significa experimentar a obediência como resposta de amor. Não é mais o peso de quem teme punição, mas a alegria de quem descobriu que foi aceito em Cristo. A lei continua sendo santa, justa e boa, mas agora deixa de ser inimiga para se tornar um caminho da liberdade. Olhar para a lei sem Cristo é cair no desespero, mas olhar para Cristo à luz da lei é encontrar esperança. Nele, a justiça exigida se torna justiça concedida e a obediência impossível se torna possível pela presença do Espírito Santo. No fim, a lei nos lembra não apenas do que devemos ser, mas de quem podemos nos tornar quando vivemos pela fé em Jesus. Desejo a você bons estudos.